Vou colocar aqui o ministro André Mendonça dizendo que não tem medo de morrer. E vou colocar também aqui um deputado federal que fala sobre as ameaças possíveis que podem acontecer com o ministro André Mendonça, o Fernando Holliday, deputado influenciador, que vai soltar bombas, coisas bombásticas. E vou colocar aqui os dois, e vou colocar André Mendonça falando. Mas antes a gente tem que entender que é Brasil. Brasil, conspiração, realidade. Brasil, que país é este? Como dizia o poeta. Pois é, Brasil de Ulisses Guimarães, aviões, né? Teori Zavascki, Eduardo Campos, né? Fica sempre a incógnita no ar. Naturalidade, teoria da conspiração, ou porque foram contra o sistema. Vou colocar aqui tanto o deputado federal abrindo o jogo do que pode acontecer, e vou colocar aqui o ministro que está usando, que é ministro André Mendonça, que é ministro do STF, e também é pastor, que está indo para a igreja fazer o culto com colete. É o que está nos rumores dos bastidores. Veja o que eles falam. O ministro André Mendonça corre risco de vida. Os casos que ele está relatando, INSS e Banco Master, são simplesmente os maiores escândalos da República da última década, assim como era para a Teori Zavascki na Lava Jato anos atrás. Teori Zavascki, talvez alguns de vocês não se lembrem, era o relator da Lava Jato no STF e morreu no auge da operação em um acidente de avião que nunca foi completamente esclarecido. No lugar dele, foi indicado o ministro Alexandre de Moraes. Agora, André Mendonça está relatando um caso que pode simplesmente revolucionar a República e até mesmo derrubar ministros do Supremo. E, curiosamente, ontem foi anunciado a morte de um dos assassinos de aluguel de Vorcaro, que não estava morto. Primeiro disseram que ele tentou suicídio e foi encaminhado para o hospital. Investigadores da PF mandaram a informação para o STF de que ele estava morto e também comunicaram à imprensa. Pouco depois, a PF lançou uma nota desmentindo os investigadores e dizendo que ele ainda não estava morto. Logo depois, uma nova nota lançada dizendo que sim, o sujeito auxiliar de Vorcaro estava morto. E aí eu te pergunto, como não suspeitar? E como não pensar no risco que corre o ministro André Mendonça? Precisamos orar por ele, mas também alertar o Brasil. Compartilhe o máximo possível esse vídeo e me siga para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Durante a peregrinação, Abraão construía tendas, mas também construía altares. Ló só construía suas tendas, não fazia a adoração a Deus. À luz desse texto, eu, com a minha esposa e sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto Twitter será para consagração de um altar a Deus. Tudo aquilo que um dia eu e a Janei fizermos por direito, nós nunca tivemos participação de lucro e resultado. Tudo que eu ganhei até hoje ali foi para dar aula. Mas tudo o que vier possivelmente a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% para o dízimo e os 90% restante será investido em obras sociais, em educação. Nada será tomado para mim. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Me é lícito, me seria lícito auferir resultados de possíveis lucros que o Instituto desse. Eu não estou dizendo que não é lícito, é lícito. Mas pesa sobre mim duas coisas. Uma delas é a posição que eu ocupo hoje na esfera pública. A segunda delas, e mais importante,
é a posição como ministro do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, todos somos sujeitos a erros e a equívocos. Mas hoje o André, eventuais tropeços do André, do ministro e do pastor, repercute em toda a igreja. E eu preciso dar bom testemunho. Eu tenho um compromisso com Deus, meus irmãos, que se um dia for para eu dar mau testemunho, que Deus me leve antes. Mas enquanto eu tiver vida, que minha vida seja para dar bom testemunho. Eu ficaria incomodado, eu com Deus, no meu relacionamento com Deus e com a igreja, se subisse num púlpito, em alguma medida eu me sentisse vulnerável diante dos homens. Eu não posso estar vulnerável. Eu preciso estar forte diante de Deus, totalmente de joelhos e dependendo de Deus, para que eu possa estar de pé diante dos homens. Esse compromisso que faço é um compromisso mais por meu papel como pastor da igreja, para dar testemunho da igreja. As tendas que Deus vai me dar são do meu salário do Supremo e da minha atividade estrita como professor. Qualquer participação de lucro e resultado será o meu altar diante de Deus e para testemunho perante a sociedade de que um servo de Deus, ele abre mão de tesouros na terra para juntar tesouros no céu. Meus irmãos, eu peço que vocês orem por mim. Ao mesmo tempo, eu peço que vocês creiam de todo o coração que da minha parte, a única coisa que faz sentido pleno na vida é servir a Deus, é honrar o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que eu creio nesse texto e ao assumir esse compromisso público, principalmente diante de Deus e da igreja, ao mesmo tempo eu creio nas bênçãos e nas promessas de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro, o reverendo Arival, no último domingo, o reverendo Lee, lá da Coreia do Sul, falou sobre promessas. Eu creio que esse compromisso, esse testemunho, em primeiro lugar, não é por mim mesmo, não é porque eu sou melhor do que ninguém, ao contrário, volto a dizer, sou o maior dos pecadores. Aliás, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, eu creio nisso, mas nós temos consciência do quão errantes nós somos. Quanto mais próximos da santidade de Deus, mais cônscios nós estamos de que nós temos nossos limites e as nossas fraquezas. Mas que a graça e o amor de Deus, através do sacrifício da cruz e da vitória da ressurreição em Jesus Cristo, nos tirou da morte eterna para nos dar a vida eterna. E eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar como já tem abençoado a minha descendência. Eu creio nessa palavra. Lava Jato, os escândalos do INSS, um absurdo nos aposentados. O escândalo de um banco de lavagem de dinheiro, com muitos poderosos, com muita gente envolvida. O poeta falava que país é este. O poeta falava em outroras, né, que nessa piscina só tem ratos. Pois é. E a poesia sempre há sinais que deixam reflexões no momento
para que o eleitor, em tempo de eleição, se lembre quem é o seu senador, quem é seu deputado federal, quem é o seu presidente, em quem o sistema, né? Em quem está do lado do sistema ou quem quer combater o sistema. Pense na hora de votar. Vote certo, vote consciente. Não vote persuadido, e nem vote por seus interesses particulares. Como o Eduardo Campos falou, quando ele teve uma ruptura com o sistema, ele disse: é aqui que eu vou criar os meus filhos e os meus netos. E ele rompeu com o sistema. Obrigado, nação, Brasil, reflexão, momento. É aqui a nossa terra, aqui é onde nós vamos criar os nossos filhos, os nossos netos. Temos que cuidar dessa terra.